Olá, vamos para a dica de filme Reconectando para o seu final de semana. E a dica de hoje é O Filho de Mil Homens, um filme que você pode encontrar na Netflix. É um filme um pouco mais denso, mais emocional. Então, se você não tá nessa vibe, talvez esse filme não seja para você. Porém, vamos falar um pouco. Há uns 15 dias atrás, eu sugeri o Frankenstein, que traz uma história assim do desejo de pertencimento. E esse filme não é muito diferente. Se a gente for ver com as últimas notícias também, essa semana, quem está acompanhando o noticiário, viu a história daquele rapaz que entrou na jaula da leoa. Então, veja, se você for ver a história do rapaz, você vai perceber que havia um desejo muito forte ali de pertencer. Era um rapaz, pelas coisas que eu li, tá, pessoal? Estou compartilhando aqui porque, de alguma forma, tem a ver com esses... Tanto com esse filme de hoje, quanto o filme que eu sugeri há uns 15 dias atrás, que é o Pertencer. Esse rapaz, não vou falar nomes aqui, né? Quem está acompanhando o noticiário sabe do que eu estou falando. Então, o rapaz ele entrou na jaula da leoa e foi morto, né? Foi desvivido ali, né? Vamos falar assim por conta do algoritmo aqui não derrubar nosso vídeo. E se a gente for ver a história do rapaz, tinha ali histórico de doenças, né? Da mente e essa busca pela família também, porque ele foi a sua mãe foi tirada o direito dela de estar com ele justamente por questões mentais, e ele foi muito cedo também para casas de abrigo, né, casas de passagem. E aí tem até um relato de que ele cometia pequenos crimes para voltar para uma prisão lá, onde ele se sentia de alguma forma acolhido, né? Pertencia a algum lugar, não estava no vazio. E veja que, se a gente for olhar pelo lado simbólico, que é uma das coisas que eu gosto de trazer aqui, né, a simbologia das coisas, o que representa uma leoa, né? Pelo que é conhecida a leoa? Justamente por, por esse símbolo da mãe, né? A mãe, aquela mãe que protege os filhotes, e é como se ele fosse em direção a essa mãe que ele tanto buscava, né? Então, só esse pequeno adendo aqui, uma história que repercutiu bastante essa semana. Acredito que hoje à noite vai ter alguma matéria no Fantástico também, né? Porque é o resumo da semana. Então, analisando por esse lado, assim, vejo muito essa ferida de não pertencer a lugar nenhum, de buscar o seu lugar no mundo. E quantos ao nosso redor que muitas vezes até nem tem histórico de doenças mentais, mas estão nessa busca de pertencer a algum lugar, a alguma tribo, muitas vezes não pertencendo à sua própria família. E aí que entra a questão do filme de hoje, que é O Filho de Mil Homens, relata lá a história do rapaz lá, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, onde ele tinha o desejo de ser pai. E se a gente for ver todo o cenário do filme, ele é todo muito em tons terrosos, né? Parece muito um cenário mais natureza, traz um pouco dessa sujeira, da miséria. São coisas que geralmente a gente não deseja olhar, não quer olhar aquilo, não quer ser exposto àquelas situações, né? Muitas vezes foge-se dessas situações. E essa é a realidade, né? Então é como se o filme te confrontasse com essa realidade. Olhe para isso. Então várias pessoas de alguma forma excluídos, né? Cada um na sua particularidade se sentindo excluído, e veja que essa história não começou neles. Então de onde vem, em que parte da história situações não foram vistas de exclusões dentro da própria família. E aí nesse filme é como se juntasse vários excluídos de várias situações. E juntos eles formam essa família, eles se organizam de uma forma onde para sentir esse pertencimento. Então o filme ele vale por essa narrativa, por essa situação de perceber quantas vezes a gente não se sente pertencente à nossa família de origem, ou a gente não sentiu um lugar para nós ali e foi em busca, criou-se uma família, né? De alguma forma a vida ela vai te empurrando para organizar, para pertencer. Infelizmente, não foi o caso desse rapaz.
ali que entrou na jaula da leoa, né? E o que isso traz para nós, o que essa notícia, o que essa situação é como se fosse um alerta para a sociedade, né? Isso existe. Tem pessoas que realmente não se sentem pertencentes. Qual é o lugar dessas pessoas, né? O que você está fazendo? Será que não teria uma família onde ele poderia se encaixar, uma situação onde pudesse dar um destino diferente para ele? Então esses questionamentos ficam, né? E esse filme ele retrata muito isso, de pessoas diferentes, de famílias diferentes e trazendo a sua história e eles criando a sua própria família. Então, essa é a sugestão de filme para o seu final de semana. Como eu disse, traz uma narrativa bastante profunda. Então, para os mais sensíveis, talvez não seja para você. E um abençoado final de semana. Até a próxima!